Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e como parte da cobertura da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, eu compartilho com vocês a entrevista que eu tive com o Fábio Leal, diretor de Seguindo Todos os Protocolos, filme que esteve presente na programação da Mostra Aurora. Se vocês gostarem da conversa, aviso que aqui no canal também tem uma outra entrevista que eu fiz com o diretor, junto com o Gustavo Vinagre, na ocasião em que eles promoviam Deus Tem AIDS, o documentário que ambos dirigem. É isso, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal e até a próxima atualização. Fábio, a primeira questão que eu gostaria de lançar na verdade, é uma observação. Eu falei com você há pouquíssimos meses a respeito de Deus Tem AIDS, que você co-dirigiu com o Gustavo Vinagre, ele também participou dessa conversa. Eu achei curioso que era um período que o Gustavo também estava apresentando o Desaprender a Dormir, e você também já tinha falado sobre o Seguindo Todos os Protocolos. Eu tenho muita curiosidade de saber se vocês, como parceiros profissionais e amigos próximos, enfim, dialogaram bastante sobre esses projetos que vocês produziriam e lançariam durante a pandemia, porque eu vejo que são dois filmes que, de certa forma, se comunicam entre si, embora eu veja algumas distinções em relação à abordagem, tanto sobre esse sentimento, né, que é estar isolado, e também em relação a como o sexo mesmo é lidado também. Eu participo, né, do Desaprender do Rio, eu faço uma participação pequena no filme, mas eu não recebi, tipo, ele não me mandou o roteiro, ele só me explicou a cena como era e eu fui mandando para ele, acho que eu mandei 2 takes ou 3, não lembro. Mas a gente não trocou em relação a esses filmes especificamente, embora a gente estivesse próximo, justamente porque era a reta final do Deus Tem AIDS, últimos retoques de montagem, finalização do filme e tal. E a gente trocava muito sobre as nossas experiências na pandemia, assim. Acho que curioso falar isso, eu não tinha pensado ainda nessas semelhanças dos filmes, e de fato existem, embora a pandemia eu acho que ela não é mencionada especificamente no filme de Gustavo, no Desaprender, e eu acho que talvez sejam filmes primos, digamos assim, porque no meu filme tem a coisa de estar solteiro, e da solidão, e no filme dele tem a solidão conjunta, né? Não, é um esfacelamento, digamos assim, de um casal, a partir do excesso de convivência que a gente, extra-campo, sabe que tem a ver um pouco com a pandemia. Mas é isso, a gente para esses filmes especificamente, eu mostrei para Gustavo o filme num dos cortes, ele fez alguns apontamentos, mas já era um corte bem avançado do filme. E o Desaprender também, vi no final da montagem. E é um filme que eu gosto muito também. Outra questão que eu quero trazer em relação a conexões, a comunicações entre filmes, o Reforma, o curta-metragem que você realizou. Eu tenho muita curiosidade de saber se, de certa forma, os personagens, até mesmo o contexto de Reforma, de certa forma, ele se casa com o seguindo todos os protocolos, ou não, são coisas É uma totalmente... continuação direta, né, do Reforma. São os mesmos personagens. Eu faço o mesmo personagem que eu fiz no Reforma e Paulo César Freire faz o mesmo personagem que ele fez no Reforma. E aí os nossos personagens se encontram, se reencontram 3 anos depois, agora nesse contexto pandêmico. É uma continuação e é também uma expansão, digamos assim, porque tem
Tem a reforma também durante o seguindo todos os protocolos, uma reforma que acontece na rua e uma reforma que acontece no prédio, concomitantemente. E no reforma existe uma reforma dentro do apartamento, né? E o filme começou, no seguindo todos os protocolos, com essa ideia quando surgiu Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, aqui em Pernambuco, era no contexto de criação de novas obras, eles davam até 30 mil reais para fazer um curta. E então, seguindo todos os protocolos, ele surgiu como uma ideia de curta, como se fosse uma continuação mesmo do Reforma somente. Então, seria somente o trecho meu com Paulo César. E aquela coisa de fazer os aparatos para transar seguindo todos os protocolos e tal. Mas no processo de escrita aí a gente foi contemplado. A gente só precisava mandar uma sinopse longa. No processo de escrita do roteiro eu vi que tinha mais coisa para o filme, assim, que talvez um curta não desse conta. E aí a gente foi adaptando, inclusive, o orçamento para a gente ter um longa-metragem. Mas com certeza ele é uma continuação do Reforma. Eu já citei no caso do Deus Tem AIDS, mas eu também vejo eu seguindo todos os protocolos como um projeto mais, digamos, um projeto maior em relação aos que você fez anteriormente, no sentido até mesmo justamente de ser uma ficção em longa-metragem. Ainda assim, ele tem todas as restrições em relação até mesmo à própria premissa que obriga o seu protagonista a ficar a maior parte do tempo isolado em um único cenário. Eu tenho muita curiosidade de saber em relação a, embora seja um projeto maior em comparação a uns anteriores que você fez, que eram no formato de curta, em relação às restrições que você também atravessou em termos de equipe, como que foi ter digamos, uma equipe talvez mais ampla dentro desse contexto de se fazer um filme dentro da pandemia? Como que você contou com muitos profissionais se revezando, como fotografia, e som e cenografia também? Bom, só um parêntese, ele é menor, ele é maior só no sentido de ser uma ficção, porque o Deus Tem AIDS tinha 10 vezes o orçamento que eu tive para trabalhar aqui e acho que mais do dobro de diárias também. Mas a dificuldade aqui foi mais fazer, de fato, uma ficção dentro de um orçamento minúsculo de 30 mil reais com as restrições pandêmicas, né? A gente filmou tudo dentro do apartamento onde eu moro, esse apartamento aqui, e a nossa equipe, quando a gente tinha internas, a gente teve só um dia de externa, todos os outros foram internas, a gente tinha no máximo 6 pessoas contando comigo. Num dia 5 pessoas, no outro dia 6 pessoas. Teve dia só 2 pessoas, eu e o diretor de fotografia. Nas cenas de chuva, por exemplo, só tinha nós dois. Eu não, assim, não sei muito bem caracterizar o tamanho do desafio, porque no Reforma, por exemplo, eu já tinha contado com uma equipe super pequena. Então, de certa forma, eu estou acostumado com uma equipe bem reduzida e prefiro até, porque de fato tem esse clima de todo mundo dividir tudo. Então, por exemplo, o diretor de fotografia, ele era também o gaffer, era eletricista, assistente de si mesmo e tal, e a gente ajudava também, assim como o Lucas Caminha, que fez o som, o fotógrafo chama Gustavo Pessoa, e é um parceirão incrível, assim, Gustavo, porque ele realmente, ele também, não sei se ele prefere, mas ele trabalha muito bem dentro dessas restrições. Então, não é algo, é algo muito mais artesanal que ele faz do que
sei lá, o que um diretor de fotografia clássico vai fazer. Então, para esse filme foi muito importante ter uma figura como ele, porque ele se encaixa nesses pequenos espaços, assim, e vai achando soluções no sentido dos planos, é, enfim. E acabou que, para o contexto também da época, a gente filmou uma diária em julho, outra em agosto, outra em setembro. Não, duas diárias em julho, uma em agosto, outra em setembro. Então era um momento da pandemia que ainda estava pesado. Boa parte da equipe não tinha ainda conseguido se vacinar. E quem tinha conseguido só tinha uma dose ainda. Então tinha coisa também do risco e do medo, né? Uhum. E de um certo pacto entre nós de se isolar antes, para não correr o risco de se contaminar, enfim, se testar no dia. E, e acabou que deu certo. Assim, eu não falando exatamente do filme, mas do processo, assim, foi um processo muito feliz e muito, como é que eu posso dizer, muito, acabou sendo um conforto, assim, porque foi uma volta ao trabalho depois de mais de um ano parado, sem emprego, sem mais do que emprego, sem também fazer artístico, sabe? Assim, filmar para além do pagamento de boletos. Sim. Antes de tratar sobre os aspectos dramáticos do seu roteiro, eu quero muito perguntar sobre os aspectos cômicos. Eu fiquei surpreso com o fato do quão engraçado é o seu filme. E eu quero saber, em relação a esse aspecto, como que foi encontrar o humor, de certa forma, tratando sobre um personagem que é tão melancólico, e como foi, inclusive, lidar com esse elemento na interação com o seu elenco de apoio. Eu quero muito trazer, por exemplo, o Marcos Curvelo, que aparece aqui como ator, e acho muito engraçada a dinâmica que vocês estabelecem a partir daquela chamada de Zon. E, e para a construção de humor dessas interações, eu tenho muita curiosidade de saber como que você lidou com isso em termos da criação do roteiro. Você preferiu estabelecer um espaço para improviso? Ou você foi dando pistas para o seu elenco de como aquelas interações deveriam rolar? Como que se deu tudo isso para a construção do humor? Tava tudo no roteiro já, mas eu sempre trabalho de forma a, a receber, a ter espaço para receber contribuições do outro em cena, né? Ou seja, espaço para que o outro, se quiser, possa improvisar, possa acrescentar algo que ele acha que funciona ali. E com o Marcos, a gente nunca, por exemplo, ele nunca fez teste para fazer o filme, nem a gente ensaiou. A gente sempre, tudo gravou. Então, tem coisa. A montagem dessa cena, o filme é montado por Matheus Farias e por Pedro Giongo. No caso dessa cena específica, a montagem dessa cena foi de Matheus Farias e ele foi muito genial nessa postura, porque ele usa mais de um take de dias diferentes e a gente não nota isso. A gente tem essa ideia de uma chamada única, como se tudo tivesse acontecendo lá naquele momento e tivesse durado somente aquele tempo, mas assim foi mais de um take e que durava mais ou menos, sei lá, 40 minutos cada take, porque a gente ia. Então, tinha esses espaços possíveis de improviso que Marcos agarrava e contribuía com muito brilhantismo, mas tudo já estava, assim, os assuntos todos estavam dentro do roteiro e enfim, as réplicas e tréplicas, o que cada um na briga usava como argumento já estava dentro do roteiro.
Mas a interação com o Marcos realmente é algo que eu fico muito feliz, tanto fazendo quanto o resultado. Eu acho que tem um brilho, assim, ele traz um brilho para o filme, ele traz uma, ao mesmo tempo que ele traz uma melancolia também, que já é, sei lá, inerente a esse personagem, essa persona que ele criou no cinema, e me interessava no filme mais do que separar, assim, essa parte é dramática, essa parte é engraçada, entender como é que a gente achava o humor no drama e drama no humor, enfim, esses pontos de interseção, não só de gênero cinematográfico, mas de sensações e sentimentos, né? E que eu acho que na pandemia era algo que, no auge da pandemia, né, era algo que a gente vivia meio nesse fio da navalha. Se a gente fosse realmente viver 100% do tempo imerso na tragédia em que a gente estava imerso, ou seja, consciente da própria tragédia, acho que a gente não teria conseguido chegar até aqui, né? Foi muito pesado todo aquele tempo, assim. Então, a minha ideia com esse filme era justamente tentar olhar um pouco para o que eu vivi, para o que amigos viveram, família e tal, e tentar ressignificar um pouco ou olhar com um olhar um pouco mais carinhoso e mais terno para esse momento, que pessoalmente foi muito difícil. Acredito que para todo mundo tenha sido muito difícil. Eu quero finalizar trazendo um pouco mais esse aspecto que você já apontou nesta última resposta, porque é um filme que, para mim, você impõe muitos desejos, muitos medos particulares para esse campo da ficção, e principalmente em relação ao afeto, o quanto nos corrói por dentro a falta de afeto humano, que causado pelo distanciamento. E até mesmo por uma relação casual. O protagonista é esse sujeito que está há 10 meses sem sexo, por exemplo. E eu tenho muito interesse em saber da sua parte, aí talvez seja até uma questão particular, como você visualiza a experiência de realização desse filme e até mesmo que a gente ainda está vivendo, né? Em relação aos afetos, você imagina que, enfim, é uma situação que a gente vai superar ou a gente vai lidar de maneira muito distinta agora, muito diferente em relação ao afeto humano, quando a gente finalmente tiver essa oportunidade de estabelecer os reencontros, de reconectar com outros humanos depois da superação dessa pandemia. Porque, particularmente falando, eu já me vejo assim com digamos, com algumas crises em relação a não me ver assim tão cedo, por exemplo, sem usar máscara, e me faz falta, por exemplo, ver o rosto completo das pessoas, sabe? Tem muita curiosidade de saber como você processa essa relação do afeto. Se você pensa que as relações serão totalmente transformadas depois que a gente conseguir superar essa pandemia. Difícil essa pergunta. Eu não sei se a gente vai superar essa pandemia primeiro. Assim, eu também não sei muito bem o que seria a superação da pandemia, sabe? Seria ela virar algo mais menos mortal, mas também tipo menos mortal para quem? Porque tem gente que não pode mesmo se vacinar, né? Tem questões, sei lá, biológicas. Tem gente para quem a vacina funciona menos. Existem as pessoas com comorbidade que mesmo com a vacina estão em risco. Então eu ainda não entendo muito bem como vai ser esse desenho de vida daqui para frente, assim, fora as questões de eventualmente novas variantes e tal. Mas acho que a gente sofreu, não sei, eu vejo, digamos que daqui a 3 meses tudo
tudo acabe, né? A pandemia acabe e tudo ou as coisas se encaminhem para algo menos letal. Eu acho que a gente vai ter vivido então um trauma muito profundo de um machucado intenso durante 2 anos, né? E isso deixa marcas que, que a gente não supera. Pode até ter gente que supere de uma hora para outra, enfim, mas acho que para boa parte de nós, talvez a maior parte de nós, é algo que a gente vai demorar muito tempo para entender exatamente o que é que foi isso, o que é que isso produziu na gente, nas nossas relações, na nossa libido, no nosso desejo de estar junto, na nossa forma de interação, no nosso humor mesmo, na nossa tolerância para os erros do outro, né? A gente muito tempo sozinho dentro de casa ou convivendo com o menor número de pessoas possível, a gente vai ficando naturalmente mais intolerante, porque a gente vai desenvolvendo, dando espaço para nossas neuroses, para os nossos, enfim, para o nosso comportamento sozinho aflorar e as coisas serem, sei lá, sua casa ser do jeito exato que você imagina que deve ser. Então, quando chega uma outra pessoa e você está absolutamente acostumado com aquele jeito muito específico, não sei, eu acho que a gente vai sofrer as consequências psicológicas desses 2 anos por muito tempo ainda. Não sei muito bem para onde a gente caminha. Uma das coisas que me interessava também no filme era essa comunicação via tela, né? E como isso vai deixando a gente menos tolerante para os erros dos outros, né? Para, enfim, essa avidez que a gente tem hoje em dia para sair esculhambando, xingar muito no Twitter e no Instagram e não sei o quê, isso me deixa um pouco preocupado de para onde a gente caminha em termos de relação, não é nem em relação das relações, não em relação a pessoas, sei lá, a bolsominions, mas em relação a pessoas que são próximos, que têm pensamentos próximos, mas e que eventualmente discordam aqui ou ali. A intensidade dessa discordância, a intensidade dessa desse, da forma como a gente não consegue suportar o dissenso hoje em dia, eu acho que já estava esquisito antes da pandemia e a pandemia veio para elevar as coisas a uma potência que para mim é quase insuportável. Então não sei muito bem te responder para onde caminhamos. Muito bem, Fábio, obrigado pela sua disponibilidade em conversar sobre o seu filme, mesmo após uns dias aí com o fim da mostra Tiradentes. E desejo sucesso com esse e com os próximos projetos. Obrigado, Alex. Sucesso para você também. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.